Então, agradecidos a Jesus, agradecido às nossas fraternas amizades pelo encontro sempre entre tarefeiros do Espiritismo nas nossas casas espíritas. É sempre uma alegria estar aqui na Novo Horizonte, até porque não faz poucos dias fizeram 35 anos, né, Doroti? Então, e a Sociedade Espírita Allan Kardec é um braço que saiu, né, é uma semeadura que saiu da Novo Horizonte e se formou lá em Capão da Canoa. Então, é sempre um gesto nosso de gratidão, né? Porque a gente vai andando por aí sendo semeado e semeadores. Essa é a nossa grande tarefa nesta existência e nas outras todas que virão. Então, com a misericórdia de Jesus, vamos nos envolver ao tema que nos trouxe essa noite para que a gente possa refletir. E aí, todos nós, quando chegamos à casa espírita, nós viemos para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Seja porque não estivéssemos precisando um pouquinho, porque estejamos precisando um pouquinho de acalento, de fortaleza, de coragem, de discernimento, de revelação, de fé. Seja porque a gente já tem tudo, mas sempre é bom abastecer para distribuir para quem não tem. E é dessa forma, então, que a gente se reúne e numa tribuna tal qual essa, aqueles de nós que aqui viemos na tribuna, fazemos parte desta família. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos aqueles que nos debruçamos, então, pelos esforços, pelos estudos, pela boa vontade também, pelo dever, junto àquilo que nos propomos, que é trabalhar com a evangelização de nossas almas aqui na Terra. Então é sempre uma alegria estar na Tribuna Espírita falando daquilo que o Espiritismo nos revela através da abertura desse véu que envolve ainda o desconhecido para nós, né? E aí, não por acaso, nós vamos lá ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no que trata do bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Paz esta tão necessária nesse instante, mais do que antes. Não porque antes não tenha havido momentos de muita violência na nossa caminhada terrestre, mas porque dado ao momento de tanta evolução tecnológica, de tanta evolução na área da ciência, é triste saber que ainda hoje na Terra nossos atos são tão violentos. E é nossos, não é só dos grandes governantes que estão envolvidos na sua mente translocada e promovendo tamanha violência a punho, a pólvoras, né, a bombas e a essas loucuras todas. Mas nós vamos descobrir hoje que a gente também ainda promove muita violência. Às vezes no silêncio dos nossos pensamentos. Silêncio para os outros, porque dentro de nós é imensamente violento também. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje. Daí, cabe nos falar hoje sobre o primeiro título que vem do Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que se trata da injúria e violência. Diz assim, nos utilizando do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Quando a gente diz assim, essa palavra brandos é linda, né? Porque a gente pensa assim numa pessoa paciente, amorosa, pessoa branda. Todo mundo conhece uma pessoa branda. Às vezes a gente é um pouquinho brando. Mas conhecer uma pessoa branda é uma delícia. Diz o Evangelho de Mateus que possuirão a terra, Jesus disse. Terra com T maiúsculo. Terra, planeta Terra. Por que será que foi dito assim? Aí, no Mateus ainda, dirá assim, bem-aventurados os pacíficos
específicos agora. Porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós conhecemos alguém pacífico. Alguém que quando alguém puxa uma fofoca do outro, ele já vai dizer, mas você já viu como é uma pessoa boa? Já viu como educa bem seu filho? Já viu como é um trabalhador? Já viu como é estudioso? Ou às vezes até chama que é bonito, né? Porque às vezes ser tudo isso de ruim e ainda ser feio, não é fácil, né, gente? Mas, brincadeiras à parte, a maior beleza sempre foi a da alma, porque é ela que é imortal. O corpo é uma ferramenta de uso para que o espírito se eduque. Então, ainda vai ter o trecho de Mateus, capítulo 5, de 21 a 22, que vai dizer assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis a quem quer que mate, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser, olha só, a gente já queria pôr em juízo quem mata. Quem mata. A facada, a tiro, quem mata, derruba do prédio, já é um crime danado. Mas Jesus ainda vai dizer assim, ó, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera, aqui nós se ferramos tudo, contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso aqui precisa ser traduzido não ao pé da letra, mas ao que o véu que a doutrina espírita abre para nós nos faz compreender, né? Muito bem, para ajudarmos a nós também, a gente vai voltar agora ao Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, vai dizer assim, marcha do progresso. Marcha porque anda sempre, lembra? Uma vez na vida a gente marchou, o povo novo não conhece isso, né? A gente vai marchando, tem um caminho, a gente vai marchar. Então a marcha para o progresso. Pergunta 780. Kardec pergunta aos espíritos superiores: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta dos espíritos a Allan Kardec e a todos nós que estamos aqui: decorre deste. O moral é muito auxiliado pelo intelectual, mas nem sempre segue imediatamente, no mesmo tempo, na mesma hora, junto. Nem sempre. E nós somos não só testemunha ocular disso, nós mesmos já vivenciamos isso em muitas vezes. Quantas vezes sabemos tanto uma coisa e mesmo assim a gente é birrento em outras. O conhecimento não está acompanhando. Então, não é só lá dos governantes que estão enlouquecidos hoje. É nós em casa, às vezes. Às vezes a gente sai da nossa casa espírita assim, anjo de candura. Recebeu o passe, tal, uma querideza. Até chegar na rua e ser contrariado. Parece que deu um sopro. Mas, em verdade, é o Espírito que acende as suas ainda imperfeições. Né? Aí, a gente vai pedir ajuda ainda. Tudo isso é para a gente ir conectando pensamentos. Ainda vamos pedir ajuda para o Evangelho, lá num lugarzinho tão bom do Evangelho que é... Eu marquei. Espera aí que eu acho já. Marcha para o progresso. Lei do amor, nós vamos falar. Porque se nós estamos falando, e estamos, né?
Nosso papel aqui não é julgar todas as injúrias, nem tampouco todas as violências. Mas o nosso papel aqui é como é que a gente faz para não ter isso. Como é que a gente faz para não ser? Como que a gente age para promover as mudanças importantes para que se estabeleça a paz? Gandhi já diz, porque ele não deixou de existir, mas ele disse enquanto encarnado, que quando uma casa tem paz, a vizinha tem paz. Quando uma rua tem paz, uma outra rua vai ter a paz. O que ele está dizendo com isso? O exemplo arrasta. O exemplo. Um dia vamos ter paz no mundo? Vamos. O que disse o Evangelho de Mateus para nós, onde Jesus disse que aqueles que forem brandos possuirão a terra, com letra maiúscula, porque é o planeta Terra. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que todos nós que estamos aqui, sem exceção, somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos não é porque a gente é estragado em tudo. Imperfeitos porque a gente não é anjo ainda. Mas a gente já é bem bonzinho em umas coisas. Não muito perfeito em outras. Não talvez produzindo grandes desgraças para nossa alma, comprometedoras, mas ainda em marcha lenta, ainda recuando, ainda se comprometendo. No entanto, estamos na lei divina. E na lei divina, segundo Jesus, nenhuma ovelha ficará perdida. Nem as mais horrendas que a gente possa ter notícias hoje, que a gente acha que é um absurdo, que não deve ser nem ser humano, tamanha crueldade, tamanha injúria, tamanha violência que promove ainda para os seus irmãos e para si mesmo. Aprendi com os estudos que Deus ama essas criaturas. Eu sou faladeira. Eu sou julgadora. Cometo injúria muitas vezes. Porque a gente fica falando, envenenando ainda mais. Quando a tarefa nossa é inverter. Se é verdade que a gente faz prece para as pessoas que estão sendo vítimas dessa hora, todos que estamos sendo vítimas, estamos nos libertando. Todos que estamos causando dor, estamos nos comprometendo. Quem precisa mais de prece? Ao contrário, muitas vezes nós alimentamos ainda a vingança, o duelo, um duelo de pensamento, de vibrações, de emanações, de energias cada vez mais vingativas, como se a gente pudesse fazer a justiça com a própria mão, a justiça humana. Porque a justiça humana, via de regra, para acabar com o mal tem que acabar com a pessoa. E Deus não quer a morte do pecador, mas a do pecado. Mas para nós, por pertencermos à categoria dos espíritos imperfeitos ainda, a gente não sabe amar ainda desse jeito. Nós estamos aqui nessa escola, reencarnados, justamente para isso. Em treinamento ininterrupto. Esse treinamento é lá em casa, é lá na escola convencional, é lá no trabalho, é ali na sociedade, na rua, é aqui. Porque vocês acham que numa casa espírita todo mundo é anjo de candura? Até umas briguinhas a gente faz. Porque é do ser humano. As diferenças na proporção em que Deus nos permite tê-las, elas são para nos educar e não para nos maltratar.
E a gente, por algum motivo, a gente não aceita, né? E muitas vezes a gente cria com isso guerras. Guerras através da verbalização, da fala, guerra nos pensamentos, guerra no distanciamento, na desunião, nas brigas. Então, meus irmãos, eu vou achar aqui porque tem uma fala bonita para dizer. Mas eu estou no livro errado, por isso que eu não estou achando. Viu? Não disse? Eu estava olhando no livro dos Espíritos, eu tenho que olhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 11. A lei de amor vai dizer assim, ó. Lá nas Instruções dos Espíritos, esse capítulo 9, ele trata do amar o próximo como a si mesmo. Daí vai dizer assim, ó. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente era só instinto, tem um progresso feito, a gente tem sentimentos. Porque na origem, o homem só tem instintos. Lá naquela nossa origem de humanos, era instinto. Quando a gente é mais avançado, corrompido pelas experiências, sensações. Mas quando a gente é instruído e depurado pelas experiências, pelos testemunhos, a gente tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não esse amor no termo vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, meus irmãos, injúria e violência. Injúria tem a ver com falar mal, maldizer, aquela palavra ali, ai daquele que desraca o seu irmão, né? Que a gente diz palavras às vezes dolorosas, às vezes até nessas mídias sociais a gente vê comentários, às vezes, diante de algumas coisas que a gente não quer acreditar que isso está saindo de um ser humano. Tamanha a expressão, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que nosso coração... Por que nós estamos falando de sentimento? Porque para que saia coisa boa da nossa boca, a gente tem que começar a tratar os sentimentos. Para que saia tolerância, paciência, renúncia, gentileza, perdão das ofensas. A gente tem que educar esses corações endurecidos que nós ainda temos. E esta tarefa não é só da nossa vontade, é da vontade primeira de Deus. Segundo Deus, está determinado que o Diniz vai ser anjo um dia. A Profecida também. A Aquilete. Eu. Todos nós que estamos aqui. Todo mundo que está lá fora. Todo mundo que está no invisível. E ainda tem que reencarnar, tal qual nós. Todo mundo que já é bom, mas todo mundo que ainda não tem muita coisa de bom. Às vezes um pouco. É da vontade de Deus que a gente seja anjo. Mas anjo não vai morar nessa terra que a gente conhece agora. Essa terra que a gente conhece agora, ela é de provas e expiações. Provas porque a gente tem a matéria, a gente tem a experiência de mãe, de pai, de irmão, de filho, de vó, de neto, de estudante, de trabalhador, de desempregado às vezes, de doente às vezes, de sozinho às vezes, de separado às vezes, de envelhecendo às vezes. Tomara que eu consiga envelhecer bastante. Essas coisas que a gente quer viver.
esses testemunhos, essa caminhada que vai trabalhando a gente. Esta caminhada vai promovendo em nós, na lei de progresso, esse espírito que um dia será anjo. Mas enquanto o planeta Terra está como provas e expiações, a gente vai estudando nessa escola da vida e a gente vai tendo provas para ver se a gente está passando nas provas. E passa, porque quem de nós já não viveu desafios dolorosos, na hora que está vivendo aquilo é uma loucura, é uma dor insuportável. O tempo vai passando, novas experiências vão chegando, a família ajuda, o centro espírita ajuda, né? Alguns o pastor ajuda, a igreja ajuda, outro terapeuta ajuda, o remedinho ajuda, às vezes uma internação ajuda. E aí a gente supera. E aí passa o tempo, daqui a pouco a gente diz, nossa, mas passou? E não é que eu sou mais forte nisso? E não é que agora, vivendo a experiência que vivi, eu consigo ajudar pessoas que estão vivendo a mesma experiência nesse momento? E sou o ombro daquele que um dia alguém me foi ombro? E aí nós vamos vivendo essa corrente do bem coletiva. Daí, como esse planeta é de provas e expiações, a gente tem essas provas, mas a gente também tem expiação. Porque em tempos outros, nosso espírito que é imortal, vivendo em outro corpo, em outra história, em outra família, se comprometeu em demasia com a lei divina. De alguma forma, possivelmente cruel. A gente não está dizendo agora que todo mundo que está bem atrapalhado com Deus agora, nem vê Deus na história, vai ser uma ovelha resgatada. Quando eu e você estamos vivendo expiação, o que a gente é? Ovelha em resgate. Ovelha em resgate. É só isso. Dói? Com certeza. Dói porque a gente fez doer. E a gente se liberta sentindo a dor que causou. Expiação. Daí é aqui nesse planeta Terra com T maiúsculo. Mas o planeta Terra também está em evolução, porque em Deus todas as suas criaturas evoluem, progridem. Então o planeta Terra e toda a sua população que estiver progredindo junto com ele, já, logo ali na frente, vai ser planeta de regeneração. Dizem que a gente está na madrugada da regeneração. Não é importante para nós saber o dia que vai ser essa virada, porque não vai ter um dia, a gente já está. Como é que se educa? Paulatinamente. Um dia após o outro, um dia após o outro. Então, dia virá que o planeta de provas e expiação já estará totalmente envolvido pelo planeta enquanto regenerado. E regenerado vai predominar o bem. O mal não terá sido extirpado de vez, mas já vai predominar o bem. Lá, todos nós que formos brandos, Jesus diz que a gente vai herdar essa terra. Então, se a gente quer continuar na terra regenerada, na vida futura, espíritos imortais que somos, a receita qual é? Qual é o passo a passo? É voltando para casa, voltando para a escola, voltando para a empresa, voltando para a família, voltando na sociedade, sembrando. Eu não sei qual é o jeito que você vai sembrando. Estuda.
se trata, descobre, busca, aceita que tem que mudar. Porque para quem ainda tem mais instinto do que sentimento, não é fácil ser brando. A gente não aceita que pise no nosso carro, não aceita que pensem diferente que a gente, não considera que outros podem estar vendo diferente do que a gente. A gente só quer que aceitem o que a gente sabe fazer ou queira fazer. E até pode ser assim, mas precisa ser respeitado. Então, brandos. E agora pacífico. Vamos lembrar aqui o que diz do pacífico? Pacífico vai ganhar o que mesmo, prof? O reino. O reino? Dos céus. Né? Dos céus. Lógico, imagina nós, para ser anjo, começar a brigar lá, na angelitude. Nem tem lá esse negócio. Então tem que ser pacífico. O que é isso, ser pacífico? É só não ter uma arma para atirar no outro? É só não ter uma espada para lutar? É só não esfaquear alguém? Eu e tu sabemos que a gente promove muita falta de paz em alguns momentos dentro de casa. Nas grossuras, nas ignorâncias, nas imaturidades. Ignorar é não saber. Às vezes a gente é mal educado, é grosseiro porque não sabe. Mas às vezes é porque a gente quer que predomine o nosso jeito de ser. A gente acha tão bonitinho o jeito que a gente é. Ele diz assim, eu sou assim, vou morrer assim, quem quiser que me aguente assim. E quem disse que o teu modelo, dá uma olhadinha no Evangelho, vê se o teu modelo está no padrão Jesus Cristo. Qual é o padrão de Jesus? Brando, pacífico. Não está brando, não está pacífico, vai ter que mudar. No amor ou na dor. Não quer expiação no futuro? Tem que se puxar agora. Já cometeu? Começa a fazer o bem, porque nós temos uma nuvem de testemunhas. A gente é voluntário em algum auxílio, a gente ajuda de alguma forma, a nossa prática da caridade tem sido generosamente essa, de vir trazer a cesta básica, para que a gente possa distribuir, evidentemente. Mas a maior caridade de todas é aquelas que Jesus disse de ser indulgente para com o outro, perdoar as ofensas. Essa aí é bem mais cara do que comprar um saquinho de feijão. Do que dar a roupa que a gente nem quer mais. Que às vezes a gente dá até sem botão. É difícil mudar essas minhas imperfeições. Eu sei, porque eu tenho um monte. Não é fácil. Mas o que a gente vem aprendendo à luz da doutrina espírita? Que se a gente trabalhar rigorosamente, vai dizer lá no capítulo da indulgência, seja severo com as suas imperfeições e indulgente com a imperfeição alheia. Quando a gente consegue amadurecer mais e trabalhar melhor isso, quando a gente vê, as nossas imperfeições estão sendo vistas pelo outro com indulgência. E quando vistas com indulgência, a gente começa a amolecer esse coração de pedra que por vezes temos em determinados temas, assuntos ou situações da nossa vida. Até mesmo aquelas mais dolorosas.
que é o desencarne de um ente querido, e a gente não aceita devolver para Deus. Como se deuses fôssemos. E tudo que Deus diz para nós é assim: a vida não termina no túmulo. Nós vamos passar, todos nós. Mas também o amor sempre se encontra. Sempre. À luz da doutrina espírita, agora a gente descobriu que o ódio também se encontra. O que não é nada agradável. Seja aqui na terra, seja no céu. E aí a gente tem que aprender também a lei da caridade, que é para quê? Enquanto encarnados estamos, além de fazer o bem para quem a gente enxerga, fazer para quem a gente não vê no invisível. Porque, segundo Jesus, dar com a mão direita sem que a esquerda fique sabendo. E a melhor forma de ajudar o mundo invisível sofredor é dar o exemplo de superação do seu mau proceder. Superar as más tendências. Nenhum obsessor obsedia quem não faz coisa ruim. Os sofredores do invisível, ignorantes também ainda do bem, são simpatizantes conosco nas nossas más tendências, para que a gente se junte. Então o convite da lei de amor é que a gente alimente esse momento que nós estamos na Terra, que já é o momento que predomina os sentimentos. Só que eu e tu, como somos espíritos imperfeitos, os nossos sentimentos ainda não são de primeira categoria, de padrão elevados. Nossos sentimentos ainda oscilam entre a nossa vontade e não as nossas necessidades. Nossos sentimentos ainda oscilam entre aquilo que eu quero para mim, no egoísmo, e ainda naquilo que eu que faço, do jeito que eu faço ninguém faz e só eu que faço bem. Então meus sentimentos eu tenho poder. Então, meus irmãos, para encerrar, que a gente caminhe pela vida se esforçando todos os dias em seguir o padrão de qualidade de Jesus, buscando a brandura, a gentileza, a fim de que a gente possa de verdade pacificar essas relações em casa de pais e filhos, acolher os nossos jovens, as nossas crianças, educá-las com um verdadeiro amor, firmeza, mas amor. Sermos idosos, amorosos, acolhedores, educadores. Sermos jovens, adultos, maduros, que são colaborativos com a sociedade, com a família. Acolher, perdoar, fazer de novo para fazer certo. Brandos e pacíficos. Aqui e no nosso planeta abençoado. Que quem esteja desencarnando pela violência receba o abraço de Jesus, como todos recebem de certeza. Mas que aqueles que ainda causam a violência acordem mais rápido.